Uau, recording in progress. Que legal, que lindo, hein? Pessoal, eu estou dando Coloca o início, tradutor aí. né? Eu estou dando início à reunião, tá bom? Eu vou transmitir minha tela, como é de costume, mas é só para mostrar como que vai funcionar o encontro 2, tá? Esse é o nosso encontro coletivo de número 1, mas é o encontro 2 com os empresários, onde eu vou dar uma palestra sobre inovação e competitividade, inovação e produtividade com melhoria nos indicadores, tá? De início, eu queria que cada uma das empresárias pudesse falar um pouco, como hoje vai ser um papo de três empresários, mais duas empresas e eu queria que cada um falasse um pouco sobre a experiência, como que funciona o negócio, quais as ideias, as perspectivas. Lembrando que nesse encontro também está um outro empresário, só que ele não pôde participar hoje, mas ele vai ficar na gravada, então ele fez algumas perguntas para mim. E a Sheila também, que ela fez algumas perguntas, então ao decorrer eu vou respondendo essas perguntas, porque vai estar gravada, vai estar no YouTube para poder assistir a qualquer momento. Então, queria que começasse sem fazer fila, sem precisar tumultuar. Todo mundo calado, gente, que isso. Vamos lá. Quer sorteio ou ordem alfabética? Ixi, ordem alfabética eu perco. Quem perde é eu, né? Para, minha filha. E aí, Isso. então vou começar aqui. Tá bom, pode começar. Meu nome é Andrea, sou de Palmeiras de Goiás, tenho uma cafeteria, a gente já está há 6 anos no mercado, vamos completar agora em outubro 6 anos, mas eu já falo que tem 6 anos, né? Outubro está aí. E eu sempre venho fazendo alguns cursos no Sebrae, e essa oportunidade agora eu achei excelente mesmo, porque é um momento em que a empresa está decolando e precisa de orientação, precisa de pessoas junto com ela para ajudar nesse crescimento aí, que é nossa maior foco, né? E é isso. E hoje a gente trabalha aqui com 3 funcionários, eu e mais 3, revezando, e a cafeteria abre de segunda a segunda. Não tem folga, não. Todo dia. E é isso. Eu estou tentando mostrar um Instagram aqui da empresa dela, sabe? Não é passando vontade, mas pelo horário vocês vão entender um pouquinho do passar vontade que ela faz eu passar todos os dias, tá? Pior ainda que fica lá no status do Instagram, do WhatsApp, né? Não, eu vou. Sai do Daqui a pouco, Instagram, quando vai eu pro conseguir WhatsApp. conectar aqui, eu mostro para vocês. Se você querer falar um pouco da empresa, tá, Carol? A Heloísa tá um pouquinho caladinha. Nosso escritório já tem mais de um ano que está no mercado. É eu e a Heloísa de sócia. E a gente está começando, né? Todo começo não é fácil. Mas a gente sempre tenta demonstrar o nosso melhor. E aos poucos a gente vai avançando, né? E nossa expectativa é cada dia melhorar ainda mais. Aumentar o nosso faturamento, conseguir novos clientes. Gente, o cachorro aqui não para de latir agora, não. Meu Deus. Bob. Eu acho que ele tá preso aqui dentro do quarto da minha mãe, tá latindo disparado. Tá. Obrigado pela parte que falaram um pouco da empresa, tá? Eu vou falar um pouco de como vai funcionar esse segundo encontro, como que vai ser a palestra, o que eu vou falar, os pontos positivos, pontos de melhoria, pontos de atenção, tudo isso eu vou estar citando nesse encontro. Então, em tese, o encontro deveria ser realizado com todos os empresários do ciclo, só que acaba que eu tenho que fazer uma divisão pela quantidade de empresários,
porque às vezes um não consegue estar no mesmo dia, no mesmo horário que o outro, e eu preferi colocar em 2 dias específicos. É um momento onde eu vou moderar as informações, então, se surgir alguma dúvida, se algum empresário der ideia para outro, eu vou estar auxiliando nesse meio termo. Palestras inspiracionais, eu não gosto de me prender muito a isso aqui. Esse foi o ponto que a gente entrou agora, que é um momento onde vocês falam o nome de cada um, o nome da empresa, a área de atuação e o local onde tem atuado. E agora eu dou início à palestra para falar um pouco sobre a inovação e produtividade, certo? Aqui é um conteúdo de apoio, então eu uso isso daqui somente para nortear informações para a discussão. Então, por exemplo, mudanças recentes da sociedade. O que tem ocorrido recentemente? Esse impacto desse Covid, o que tem acarretado, principalmente agora com o mercado voltando à ativa por conta da vacinação, como que tem mudado nesse contexto? Tecnologia, o impacto do modelo de consumo. Então, eu acho bacana uma das iniciativas da Andrea, principalmente por sempre estar ali nas redes sociais, trabalhando, focando nisso, para tentar fazer com que a empresa ela ganhe uma visibilidade no mercado, mesmo um mercado que é um mercado, digamos assim, gourmet e de luxo que é a empresa dela. Então, é bacana, a ideia é uma ideia inovadora, eu gosto bastante dessas perspectivas que ela coloca no mercado. Então, mudanças recentes da sociedade que eu posso citar para vocês. O Covid, recentemente tivemos esses problemas das chuvas na Europa, mas que não afetaram diretamente aqui no Brasil. Mas esse conturbado político que gera, por exemplo, no escritório de contabilidade a necessidade de constantemente estar revendo leis, revendo artigos, ele cria uma casca que a gente trabalha perspectivas, analisa informações em meio a adversidades, em meio a confronto de informações, que é pontos importantes. Então, aqui, quando coloca nesse material um norteador para discussões, nada mais é do que um momento para a gente analisar como que está o mercado, compreender pontos de melhoria, compreender pontos de, como diria num livro bacana, pontos de intersecção, que é aqueles pontos onde a gente identifica uma oportunidade de mudança, sendo essa mudança positiva, parabéns, sendo essa mudança negativa, a gente trabalha de modo a melhorar ela. O empoderamento do consumidor, ou seja, com essa possibilidade que abriu agora para o cliente poder, vamos supor, se eu abrir hoje aqui o iFood, eu consigo achar 10 empresas vendendo o mesmo produto. Então, todos os dias eu posso testar uma loja diferente, um local diferente, para poder, digamos assim, provar, consumir e saber se aquele produto é bom ou não. Então, esse empoderamento faz com que uma nota, às vezes, que a gente ganha ruim, faça com que aquela pessoa deixe de comprar naquele lugar. Por exemplo, se eu olho no Google, vejo que aquela empresa está com a nota ruim, dificilmente eu vou comprar lá, mesmo nunca nem ter entrado lá. Então, esse mecanismo de empoderamento do cliente, esse mecanismo de o cliente saber, o cliente ter a razão, mesmo que às vezes ele não conheça o processo produtivo, ele não conheça os ingredientes, ele não conheça a forma que a empresa trabalha, ele não saiba que a empresa nunca errou, por exemplo, eu coloco nunca errou no sentido de, no caso de um escritório de contabilidade, não ter gerado alguma informação falsa desde o início da atividade até o presente momento, mas por conta de um atendimento que às vezes não foi bom, porque, querendo ou não, somos humanos, ganhou uma nota ruim, algum ponto ruim ali que alguém falou, mesmo que seja uma coisa boba, e que às vezes a pessoa não contrata você mesmo sendo o preço mais barato. Então, são pontos de melhoria que devem ser analisados, devem ser compreendidos, e eu acredito que o principal ponto aqui é a gente trabalhar, saber, olha, antecipar ao cliente, antecipar possíveis coisas que ele possa colocar ali. Não é igual aqueles casos que a gente pega lá no Google e olha assim, respostas engraçadas de empresários no iFood. O cara critica a comida, ele coloca alguma coisa engraçada embaixo. Tipo,
pessoa fala, olha, a comida vem com cabelo. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou careca. Mais ou menos nessa pegada, uma brincadeira, só que acaba que gera um ponto que às vezes a gente precisa antecipar, não com uma forma de tom irônico, mas uma forma de trabalhar da melhor forma possível o resultado e a informação. Tecnologia e a melhoria da produtividade. Aqui a tecnologia, às vezes a gente pensa, a tecnologia é somente investir em maquinário, investir em produtos ali dentro para a empresa, mas não é. A tecnologia, além de softwares e tudo mais, a tecnologia também é o capital humano. É a forma que você coloca o colaborador ali dentro do ambiente de trabalho, para ele saber trabalhar as informações, para saber lidar com as informações. Então, a tecnologia ela está atrelada ao conhecimento. Não adianta nada eu ter um produto, ter um serviço, ter uma informação e não saber trabalhar ela de maneira correta. Então, constantemente a gente precisa posicionar, a gente precisa melhorar as perspectivas para trazer indicadores cada vez melhores. E um ponto que eu tinha falado bastante, eu falei com a Andrea, falei com vocês, foi sobre essa perspectiva de trabalhar os indicadores da empresa. Eu sei que nesse encontro não seria o momento, mas trabalhar os indicadores, a forma que a empresa lida com caixa, com resultados financeiros, com a forma que ela lida com as operações dentro do ambiente ali da empresa, para que faça com que essas informações cheguem de maneira correta, maneira enxuta, sem erros nos processos. É a maneira com que você faz a redução dos custos e a melhoria na produtividade. Então, a informação é uma forma de melhorar as condições da tecnologia dentro do ambiente de trabalho. E aqui, como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia do novo coronavírus. Acho que entra um pouco daquilo que eu falei anteriormente, traçar as informações, correr atrás das informações, e quem não modifica, quem não muda o seu ambiente de trabalho, tá literalmente naquela via de descer diretamente para o fracasso, porque pode ser o meio de inovação mais top do mercado, só que se você não trabalha aquilo, talvez em 1 ano continua, 2 anos continua, mas a partir do terceiro, quarto, isso pode gerar uma bola de neve e acabar destruindo tudo que a empresa tem produzido. Tem alguma coisa que vocês querem falar? Alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Tá bom. Pode seguir. Ó, um ponto positivo. Produtividade e indicadores de desempenho. Aqui a nossa palestra vai ser dividida em 3 blocos, tá? Primeiro bloco, a produtividade. Segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E o terceiro bloco é o indicador que iremos acompanhar. Então, muitos pontos a gente vai analisar aqui e trabalhar em cima deles. Gente, subiu um cheiro de suco aqui, mas tá. E o primeiro bloco é o bloco da produtividade. Por que ser mais produtivo? Às vezes a gente pensa, eu tenho resultados bons, mas a produtividade não é tudo. Mas a longo prazo é quase tudo. Isso daqui é uma frase do Paul Krugman, que é um dos senhores que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Que ele fala que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. O que seria isso? Você saber trabalhar o seu colaborador de forma que você compreenda em graus de escala, desde o início, meio e fim do processo produtivo dele, para que você compreenda o quanto ele tem gerado de lucro para você, o quanto que ele tem produzido para a empresa, o quanto de informação ele tem gerado e o que ele tem trabalhado nisso para melhorar os índices da empresa. E quando você coloca uma pessoa produzindo, bacana, isso é ótimo, a pessoa está produzindo. Mas quando você junta isso, coloca uma segunda, uma terceira, uma quarta, isso não só o ambiente de trabalho onde você está, mas toda uma sociedade muda. Você começa a performar de modo que todo aquele ambiente onde você está inserido começa a criar resultados. Ó, chegou mais uma pessoa. Heloísa, no seu segundo aparelho.
Mas, afinal, o que é produtividade? Produtividade nada mais é do que a produção dividido pelos seus insumos. Ou seja, se eu tenho um produto que ele custa tanto para mim, eu vou nada mais, nada menos do que basear, olha, o meu custo, ele é exatamente, sei lá, 30% do valor que eu estou produzindo. Ou aquilo é tanto em razão daquilo que eu estou vendendo. Então, por exemplo, no índice de produtividade, quantos carros um colaborador consegue produzir no mês? Quantos quilos de mel uma colmeia tem? Ou ela produz ao longo ali de 15 dias, que é mais ou menos o tempo que você tem que retirar, porque senão eles começam a brigar entre si, dá uma bagunça inteira. Litros de leite que vaca produz. Então, mais ou menos nessa pegada. E, através disso, você consegue mensurar valores para compreender que, olha, esse produto eu consigo fazer ele a 70, 100 reais, 200 reais, e eu consigo vender a isso porque eu consigo trabalhar de uma forma que meu preço seja atrativo, de modo que aquele colaborador me produziu, eu tirei o salário dele, eu tirei o tempo de trabalho dele, eu tirei os gastos que eu tive na produção e tudo mais, e eu cheguei a esse valor de custos, e com isso eu posso trabalhar o valor em cima. Então, para se comparar negócios diferentes, pode-se utilizar, então, produtividade do trabalho, que nada mais é do que o valor adicionado por pessoa ocupada, que é o valor bruto da produção, menos o consumo intermediário. É um cálculozinho que eu tenho certeza que vocês vão falar assim, Vitor, me explica direito isso daí. Certeza, eu estou contando segundos. Se ninguém falar, eu falo. Presente. O que é interessante, Vitor, é que assim, a gente, como disse para você no primeiro encontro, só dando uma cortada aí, a gente via isso muito quando na empresa de grande porte, que a gente sabe que trabalha muito isso. E aí hoje eu não consigo trabalhar isso dentro da minha própria empresa, entendeu? E a gente sabe que as grandes empresas utilizam isso. Uhum. Claramente, claramente. Então, planilhas e planilhas, cálculos e cálculos, né? Informações e informações. Eu achei muito bacana a planilha que você criou e me mostrou, porque lá ela tem um gasto médio com produtos e ela traz uma margem de lucro. Só que nela ainda tem algumas informações que faltam, por exemplo, tempo de produção, que aí você analisa quantas horas por dia o colaborador trabalha. Isso aqui eu estou colocando algo bem generalista, tá? Quantas horas quantos minutos o colaborador gastou naquilo, que equivale a quantos reais da hora dele de trabalho. Então, você pega o salário, divide pelas horas, que é 220 por mês, e você vai saber exatamente quanto que ele ganha por hora, depois para você saber quanto que ganha por minuto, que ali você insere mais isso no dado, para você saber que, olha, esse colaborador, ele me produziu isso, olha, me produziu 20 reais por dia. Só que a hora de trabalho dele, como ele trabalhou 8 horas, eu estou pagando 30 reais por dia, 40 reais por dia. Peraí, então esse colaborador está com um lapso de informação. É necessário que eu coloque ele para executar outras coisas? É necessário que eu trabalhe esse colaborador para que ele produza mais para mim? Ou esse colaborador está produzindo, só que os produtos que ele está trabalhando produtos que não geram um retorno financeiro para mim? Então, você consegue trabalhar nessa forma de análise para saber se tem algum gargalo no processo produtivo ou para saber se aquele colaborador ele não está tendo um retorno significativo mesmo. O que é interessante, aquela planilha que é a ficha técnica, ela é somente do produto, mas existe também outras que você vai incluindo, sabe? Mas aí eu não fiz a compra do pacote do curso, peguei só do produto mesmo. E que é interessante ali, Vitor, naquela... Eu tentei a logo lá de quem eu comprei o curso, fiz o curso, né? Que ele fala das percas, sabe? Que é bem importante, que às vezes você compra lá, eu comprei a cebola, vou falar um exemplo de comida, porque é o que eu trabalho, né? Comprei a cebola, paguei 10 reais no quilo. Mas você utilizou quanto? Utilizou, às vezes, bem menos, porque você teve que descascar ela, a casca você não utilizou. Então, ela custou muito mais para você do que 10 reais. E ali, naquela planilha, ela apresenta, entendeu?
Por exemplo, Uhum. comprei um leite. Você não vai utilizar 100% do leite, principalmente da caixinha, né? A não ser que você fura ali e deixa ele escorrendo. Sempre você tem uma percazinha. Então, 2%, 3%, depende, entendeu? O tipo de produto. Entendi. Ali é interessante por isso, mas é por isso que quando eu coloquei aquele total lá, que coloquei o CMV lá, né, ele é de 70 e pouco por cento lá, ainda falta colocar esses cálculos que você está me falando aí, que é o do funcionário também. E daí é que a gente vai conseguir chegar, né, num preço ali final. Exatamente. Também Você vai acredito, né? saber, entre esse próximo slide aqui, ó, você vai saber, então, medir e ter dados e os indicadores para saber trabalhar Aham. exatamente os valores que aquilo ali gera para você. Então, às vezes a gente pensa, mas tá, Vitor, no meu processo produtivo eu devo considerar aluguel? Não entra. Ah, eu devo considerar energia? Sim. Devo considerar água? Depende. O produto vai entrar água? Então, mais ou menos nessa pegada. Para a Sim. gente saber lidar com isso e mensurar exatamente o quanto que gasta, quanto que trabalha, que aí você pode criar práticas que são práticas sustentáveis e não reduzir o índice de produtividade da empresa, não reduzir a capacidade de produção para mensuração de indicadores. Então, quando você trabalha sabendo mais ou menos o que a empresa produz, mais ou menos o que a empresa mensura, ou mais ou menos aquilo que você consegue gerar ao mês, você precisa, com base nisso, medir, ter dados específicos, por exemplo, às vezes eu preciso de uma DRE, às vezes eu preciso de um balancete, às vezes eu preciso de informações mais voltadas ao processo produtivo, que eu tenho certeza que se eu falar assim, Heloísa e Carol, eu tenho certeza que vocês estudaram lá no curso de contabilidade índice de produção por hora, colaborador, isso era chato para caramba, porque você gastava uma página inteira do caderno para fazer um cálculo que você sabia que se você colocasse no Excel, jogava uma porcentagem, chegava a um valor. Mas não, tinha um cálculo específico para isso, tinha um cálculo específico para aquilo. Então, querendo ou não, para alguma pessoa que é mais leiga, para alguma pessoa que não compreende, quando ela pega para medir, mensurar e analisar esses indicadores, acaba que ela vê que tem um lapso de informações que ela não está medindo. Ela está, às vezes, tendo prejuízo no negócio dela e achando que está tendo lucro. Por exemplo, eu paguei meu aluguel, paguei meus funcionários, só que sobrou aqui R$ 300 para eu lidar com o mês, então eu tenho que vender o que eu tenho no estoque, eu tenho que vender o que eu estou produzindo ali, que está no meu estoque, para gerar um lucro. Não, você tem que ter uma margem de segurança, você tem que ter uma margem para trabalhar com valor. Você tem que saber que, olha, esse mês não foi um mês bom, beleza, eu vou segurar um pouco o capital, vou produzir menos. Não, esse outro mês foi um mês muito bom. Beleza, eu posso investir em campanha publicitária para fazer que o próximo mês ruim não seja um mês tão ruim e eu consiga atrair mais pessoas para o ambiente da empresa, eu consigo fazer campanhas, eu consigo fazer um marketing estruturado. Então, quando você tem essa análise, medição de informações, você consegue trabalhar de forma que você melhore a sua produtividade, reduza os custos desnecessários com algumas coisas. Por exemplo, eu tô medindo aqui que eu sei que eu estou usando algum produto específico aqui que eu não precisaria usar tanto ele. Eu poderia dosar ele um pouco menos e poder fazer 3, 4 dele, sendo que eu estou usando em 2. E é mais ou menos essa pegada. Então, meu desperdício de matéria-prima está sendo grande porque eu estou com preciosismo demais em alguma coisa que não precisaria. Então, é mais ou menos nessa pegada que cria uma análise mais comparativa. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia, alguma ponderação? Não, tá tranquilo. Vitor, no caso, isso que você está falando é para auxiliar o cliente? Sim, tanto auxiliar o cliente como acompanhar o ambiente interno da empresa. É porque eu brinco assim, né? Administrador, contador, a gente consegue trabalhar o cliente, mas entra aquela frase que acaba sendo até engraçado, né? Que a gente fala assim, casa de ferreiro, espeto é de pau. E literalmente é mais ou menos isso. Às vezes a gente acompanha os indicadores específicos da empresa e acaba esquecendo de acompanhar os nossos.
Não que eu estou dizendo que ocorra, mas pode ser que sim. E isso atrapalha o processo de acompanhamento. Talvez no caso específico, eu estou saindo agora um pouco da produção, mas mais para aquele grau de gestão, que é o que ocorre na empresa de vocês, talvez vocês cheguem e falem, olha, beleza, eu estou trabalhando com meus clientes aqui, eu tenho 20 clientes na minha carteira, eu trabalho com eles, consigo lidar com eles ali em 4, 5 horas do dia, 6 horas do dia, e consigo atender esses 20 clientes no mês. Mas, ok, se você colocar mais 3, 4 clientes, você vai conseguir atender? Se consegue atender, você consegue medir se há uma necessidade de contratar outro colaborador? Se não, vocês vão ficar muito atarefadas, isso vai gerar um grau digamos assim, nervosismo, um grau que vai deixar vocês fora da zona de conforto para poder trabalhar com esses clientes que já têm e criar um serviço que não seja um serviço de padrão WHC? Você entende? Então, essas análises, pegar dados dentro da empresa para compreender, olha, esse cliente eu estou gastando tantas horas, esse cliente ele me pediu uma informação a mais aqui, eu não estou cobrando dele. Ah, esse outro cliente aqui, eu estou trabalhando com ele literalmente de graça, porque ele me indica outras empresas. Mais ou menos nessa pegada, para saber o que cada empresário, cada empresa que trabalha com você está produzindo, para você ter uma média de ganhos, para você falar, olha, a partir de agora, cada cliente que entrar, eu tenho que cobrar tanto, eu não posso ficar mais que tantas horas trabalhando com ele por dia, porque se eu ficar mais do que isso, eu vou ter que dobrar meu horário de trabalho, ou senão eu vou ter que contratar um novo funcionário. Se eu contratar um novo funcionário, eu tenho que puxar outras empresas para conseguir atender ele bem. Seria mais ou menos nessa pegada. Então, o índice de produtividade não é só no quesito de produtos que estão sendo vendidos. Não é só no índice de indústria e tudo mais, mas também no serviço que é prestado. Deixa eu só beber uma água aqui, gente, que eu vou para o próximo ponto. Vamos para o próximo. O segundo ponto dessa nossa reunião é a importância de medir da avaliação de desempenhos e dos indicadores. Então, mais uma frase de efeito: medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Norton e Kaplan. O Kaplan, como alguns dizem, os brasileiros gostam disso. Por que medir e avaliar? Isso daqui é uma análise comparativa, porque quando você mede e avalia, você compara resultados e traça de forma com que você trabalhe os seus resultados e mensura metas. Então, aquilo que eu havia dito para vocês, eu falei para a Andrea, falei para vocês que eu pego os meus resultados dos últimos 10 meses, dos últimos 2, 3, 4 anos e consigo saber exatamente aquele mês é um mês que eu produzo menos. Então, em razão do ano anterior, eu consigo trabalhar, mesmo sabendo que aquele mês é um mês ruim, eu consigo aumentar 10, 15, 20% em cima do valor. Se eu conseguir aumentar isso, aumentando ali um pouquinho de 10, 15, 20% em cima do valor, eu vou conseguir bater essa meta. É uma meta que vai ser atrativa, é uma meta que eu vou custear minhas despesas e saber que no outro mês, que é um mês bom, porque eu analisei, comparei e tracei resultados, vai ser um mês que eu vou produzir mais, então eu vou conseguir mensurar e saber analisar mês por mês da empresa, meses que eu posso melhorar. Com empresa de um ano, no caso de vocês, que é uma empresa de mercado nova, às vezes não consegue mensurar especificamente, porque o foco de vocês está no crescimento, e às vezes mantém valores com o cliente. Então, o que eu gosto de brincar, que é uma coisa que a gente aprende na contabilidade, na administração, que é criar uma expectativa positiva e uma expectativa negativa para aquele mês. Então, olha, eu sei que eu já tenho os clientes da minha base. Esses clientes estão me dando de retorno financeiro aqui, sei lá, 80 mil. Então, se algum sair, eu coloco uma expectativa negativa de 70 mil e uma expectativa positiva se eu conseguir novos empresários de 100 mil para aquele mês. Então, eu consigo trabalhar com essa margem para saber, olha, se eu cheguei na expectativa negativa, eu sei que eu tenho um período ali que eu tenho que reter um pouco o valor que eu estou investindo. E não, se eu cheguei num valor que eu consegui superar aquilo que era a minha expectativa do mês anterior,
que foi 80 mil, eu consigo trabalhar no mês seguinte para ter um retorno financeiro ainda maior. Então, se eu vou divulgar, se eu vou gastar com campanha publicitária, será mais ou menos nessa pegada. Então, essa daqui é uma brincadeira da expectativa de ter um leãozinho em casa e às vezes você tem somente um gatinho. E com isso, eita, e com isso a gente saber trabalhar bem a identificação de problemas e as causas que eles são gerados. Então, olha, nesse mês eu não vendi o tanto que eu vendi no mês seguinte. Por quê? Aí você vai compreender. Olha, eu tive problemas nessa área, eu tive problemas nesse ponto específico, eu tive problema com aquilo ou com aquele outro. Seria mais ou menos nessa pegada. Ah, beleza, Vitor. Eu não produzi o mesmo tanto porque eu tive alguma máquina minha aqui que deu problema. Beleza, essa máquina deu problema e ela afetou em quanto? É necessário trocar essa máquina? É necessário produzir mais? É mais ou menos nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, entendeu? E aqui entra aquilo que eu falei anteriormente, para ações corretivas. Porque aquela brincadeira que eu falei com a Andrea, às vezes a gente encontra o problema, soluciona o problema, mas não cria ações corretivas. A gente apenas ataca ele ali e acredita que no futuro não vai ocorrer novamente. Eu brinco quando eu era novo, quando acontecia alguma coisa de estragar a televisão, o videogame, ou até mesmo o computador, eu desligava, deixava ali 3, 4 semanas ele desligado, orando todo dia achando que ia resolver. E não é assim. É realmente você tentar resolver o problema. Atacar o problema de modo que consiga solucionar, consiga melhorar o processo produtivo e fazer com que aquilo não ocorra novamente. Então, é necessário eu mudar, é necessário eu trocar. Passarinho cantando aí. E não é aqui, acredite, hein? É na casa da Heloísa aí que eu tô vendo. Na casa da Heloísa. E, ó, não, ela postou uma foto não, a foto do status dela do WhatsApp, eu não sei se vocês já viram, mas é com uma roupa de pescaria. Eu falei assim, olha, essa é das minhas, a gente vai pescar. Tava com problema no som e eu consegui arrumar. E se eu ficar tirando fono, depois eu não bloqueio aqui, se for preciso. Não, tá tudo bem. Mas é pescadora, não é, Heloísa? Pode falar. Né? Noiva de pescador. Ih, rapaz, aí eu não sei se é bom ou ruim. Mas eu sou daqueles que eu sou daqueles que gostam de pescar, então é um ponto positivo. Mas eu sou companheira. Indicadores de desempenho. Quando a gente trabalha com a análise de desempenho da empresa, a gente tem formas específicas de trabalhar isso, quantificáveis que representam o desempenho da empresa. Então, o que é os indicadores de desempenho? Analisar se a empresa está com um processo produtivo bacana, analisar se a empresa faz pesquisas com os clientes para saber a qualidade do produto. Tudo isso, quando a gente coloca essas informações lado a lado, não só, é porque às vezes a gente pensa, indicador de desempenho é somente o financeiro, é somente aquele cálculo rasgado, que é o lucro menos as despesas dividido pelo número de colaboradores ocupados, mais ou menos nessa pegada, para saber ali o que cada um está produzindo, ou o quanto a empresa está gerando. Ou, às vezes, como a gente faz ali o balancete, o quanto que a empresa teve de lucro, tirado as despesas, tirado o aluguel, tirado os impostos e tudo mais, para chegar ali a um lucro líquido. Mais ou menos nessa pegada. Mas não é só isso. A empresa, quando ela trabalha com os indicadores de desempenho, ela trabalha com financeiro, ela trabalha com marketing, ela trabalha o marketing, no caso, a pesquisa com o cliente, a análise com o cliente dos resultados. Ela trabalha, além disso, a produção para saber se está tendo desperdício de matéria-prima. Às vezes, uma pessoa que tem um conhecimento maior ali na parte das planilhas financeiras, ou até mesmo um contador que tem uma experiência maior,
ele consegue identificar que teve perdas de matéria-prima em determinados produtos. Mas só que quando essa análise ela é mais generalista, com poucas informações e dados, acaba que a gente fica preso a informações. Por exemplo, eu tive um desperdício enorme aqui e aumentou meu custo. Beleza, mas se você não tem um acompanhamento ali de indicador de um mês com o indicador do mês seguinte, acaba que fica, só tive um aumento do custo, mas eu não sei por que aumentei. Então, daqui 3, 4 anos, se você querer analisar aqueles valores, você não vai saber especificamente que aquele mês ali foi aquele mês que deu problema. Mas quando você trabalha com esses indicadores, você compreende exatamente o mês, a hora, o dia, a informação precisa do dia do problema, do dia que você resolveu o problema, do dia que você criou soluções inovadoras na empresa que aumentou a produtividade, aumentou o lucro. É mais ou menos nessa pegada. Utilizamos os indicadores de desempenho para acompanhar os resultados obtidos da empresa, coletar subsídios para a tomada de decisão, ou seja, eu tive problemas aqui ou eu quero aumentar o capital da empresa, quero aumentar a empresa. A empresa aqui está hoje num patamar, só que eu quero projetar isso para fazer com que minha empresa cresça, eu preciso de algum incentivo do Sebrae, de forma que eu faça um plano de negócio e consiga aí um empréstimo do BNDES. Então, quando você trabalha tendo todos os indicadores, a análise, você consegue pegar ali os resultados de 2 anos, 3 anos, criar uma expectativa positiva e negativa sobre isso, falar, olha, eu preciso de tanto, que eu quero abrir meu negócio, melhorar meu negócio, reestruturar meu negócio nisso daqui, e minha expectativa, mesmo negativa, é que eu consiga pagar isso de maneira correta, porque, olha, meus clientes vão aumentar e tal, mesmo aumentando pouco, vai ser tanto, eu vou ter de lucro isso daqui, eu posso trabalhar melhor essas informações para eu tomar uma decisão melhor. Então, às vezes a gente fala, eu quero aumentar aqui minha empresa, estou precisando de 80 mil. Tá, mas você precisa realmente de 80 mil? Esses 80 mil vai ser só para iniciar? Ou não, eu estou precisando de 80 mil, mas beleza, e se eu conseguir gastar somente 40 mil? Por que eu fiz um empréstimo de outro 40 mil? É mais ou menos nessa pegada para você ter total certeza de que a sua decisão, o seu subsídio coletado ali, aquela informação, aquele valor coletado ali, seja realmente um valor que seja que consiga suprir aquilo ali, aquela ideia, aquele pensamento que a empresa criou naquele momento. Comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Isso daqui é um ponto que a gente consegue trabalhar bacana, porque, olha, chegar para um colaborador no final do mês e falar assim, olha, esse mês a gente conseguiu bater as metas. Esse mês eu consigo te dar mais R$100 aqui, continua trabalhando assim que a gente consegue aumentar seu salário mais ainda. Então, cria um hábito no colaborador que ele acaba querendo pegar mais funções para ele, querer agregar mais coisas para ele, porque ele sabe que se ele conseguir bater a meta de novo, ele vai receber mais. Ele vai conseguir trabalhar melhor, ele vai conseguir melhorar a produtividade dele, mesmo que às vezes ele nem sabe quanto que aumentou. Pode ser que a empresa saiu de 30 mil no mês, esse cara fez você aumentar 20 mil de receita, você deu R$100 para ele, o cara está feliz. É mais ou menos essa pegada. Mas só de você comunicar, conversar com a equipe, informar, olha, a equipe, esse mês foi um mês bom para a gente está conseguindo performar bem, cria um ânimo na pessoa. Para isso é preciso conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam seu desempenho. Então, identificar os problemas, analisar, criar planos de ação para resolver os problemas de modo gradativo. Ou seja, minha empresa hoje tem 5 problemas que eu identifiquei, mas eu não coloquei uma pessoa específica para atacar eles, as datas específicas que essa pessoa vai fazer, os pontos específicos que essa pessoa vai atuar. Então, eu não sei quando eu vou resolver. Eu apenas estou empurrando com a barriga e dizendo que eu preciso resolver. É igual a gente chegar em janeiro e falar assim, olha, esse ano eu começo a academia. Eu estou nessa pegada. Já estamos em quê? Em julho? Ainda nem comecei. Então, é mais ou menos isso. Pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa.
também é aquilo que eu falei. Às vezes a gente pensa, não, mas um gargalo na empresa é alguma coisa simples ou alguma coisa complexa demais. E não, às vezes pode ser algo tão banal, por exemplo, um produto que você está vendendo que não deveria estar ali no seu negócio. Algum valor específico que você cobrou de alguma pessoa, alguma coisa específica que você está fazendo ali para todos os seus clientes, que está gerando um custo para você que essa pessoa não pediu. Essa pessoa não chegou para você e falou, olha, eu preciso dessa informação. E quando você cria um hábito de fornecer, de fazer uma coisa além do que é solicitado, aquilo com o tempo vira uma obrigação e não um diferencial. Esse é o problema que às vezes a gente coloca demais, coisas demais, que se torna um ponto que está atrapalhando o seu negócio. Vou dar um exemplo assim, que é uma coisa engraçada, mas lá no início da época do disquete, teve um caso específico de uma empresa que ela comprou milhares de disquetes para poder colocar as informações de todos os processos produtivos dela no disquete e passar para os clientes. Logo em seguida, quando ela comprou uma porrada de disquetes, surgiu o DVD. Nossa. Aí imagina, essa empresa não forneceu, ela teve um prejuízo, e esses dias estava tendo até uma campanha publicitária, falando assim, mostrando a quantidade, quase 15 mil disquetes, com nenhuma informação dentro. Aí ele falando, como é que eu vou vender isso hoje em pleno século XXI, em 2020, que era o ano que aconteceu, eu vou vender disquete, sendo que não tem nenhuma empresa que vai usar. Então, aquilo ali se capitalizou como prejuízo no processo, sendo que era uma coisa que a empresa queria colocar como diferencial. E acabou sendo prejuízo. O produto está lá no estoque da empresa, há quase 25 anos. E a empresa não consegue. Não consegue. Só se eles se reinventar e vender por decoração, né? Aí o que eu falei assim, gente, a única coisa que pode fazer é tentar colocar aquilo ali para ver se pega fogo. Esquentar uma lareira, porque é a única função que vai ter, não tem mais. Então, do mesmo modo que a calçada da loja da Xiaomi é cheio de iPhones na entrada. Sério? Eles colocam na calçada os iPhones pregados. Só para você ter uma ideia, que é para eles provarem que o cliente que entra ali na loja é para pisar no produto da outra empresa. É nessa pegada. Se você acessar aí no Google e colocar assim, a calçada da loja da Xiaomi, você vai entender que ele é cheio de iPhone. É pregado no chão os iPhones. Desperdício. Literalmente é um desperdício. Mas, né, é uma forma deles falar, olha, quem entra aqui para comprar sabe que o nosso produto é melhor, então vai pisar em cima do produto do concorrente. E a Xiaomi também já fez brincadeiras desse tipo com os celulares da Samsung. Então, é um meio assim de brincadeira que às vezes você faz um gasto necessário somente para ficar fazendo graça com o concorrente, uma campanha publicitária. Agora vamos refletir. Esse é o ponto assim que vai surgir muitas perguntas para o Vitor. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Eu queria ver uma resposta de alguém aqui que fala assim, Vitor, isso aqui que está impactando no meu negócio. A nossa amiga dos pássaros. Vai lá, Heloísa. Ixi, Vitor. As suas perguntas são de arrochar. Você vai falar assim, nessa hora, eu tô quase querendo dormir, e ele fazendo uma pergunta dessa para mim? Mais ou menos isso, né? Eu acho, assim, de tudo que você falou, assim, é esse planejamento. Entendi. E esses são os maiores gargalos e dificuldades de atuação na sua empresa hoje? Chegar para mim e falar assim, olha, Vitor, eu tenho 20 clientes, só que por conta desse problema que eu tenho hoje, tá fazendo com que eu não consiga mais. Já teve empresário que eu estava atuando, que ele virou para mim e falou, não, sem mentira nenhuma, ele virou para mim e falou assim, Vitor, meu maior gargalo hoje é meu sócio. Desse jeito. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, é porque hoje trabalha eu, ele
e um rapaz que a gente contratou. E eu consigo produzir por dia tanto, o rapaz que está contratado tanto, e como ele acha que é o dono, o sócio, ele acaba que não produz. Ele fica em casa, ele fica, às vezes, fazendo coisas. Então, o que que eu tenho que fazer? Aí eu virei para ele e falei assim, então você abre outra empresa, porque não tem o que fazer. Não tem o que Verdade. fazer. Você aceitou no início, agora acabou. Mas é uma brincadeira, assim, eu sei que ocorreu, eu não vou citar o nome da empresa, eu ainda não era do Sebrae, eu estava trabalhando como consultor. Então, é casos específicos, assim, que são problemas que a gente fica, gente, não é possível o que está acontecendo, não é possível, o que que eu faço? É a mesma coisa que você casar com uma mulher ciumenta demais, e você não está nem fazendo coisa errada e ela está brigando. E acabou, não tem o que fazer. Casou, aceitou ali no altar, acabou. É um casamento. Ou comprar uma casa muito longe do trabalho e essa casa vir com muita barata. Vai fazer o quê? Já estou pagando, vou vender? Vai, mas e aí? Não é verdade. É, Outra coisa também, eu acho que não sei nem se entra dentro do que você falou, é igual a facilidade de você abrir uma empresa sem entender nada de negócio, nada. Nem o básico, que é, vamos supor, talvez é uma obrigatoriedade de uma nota fiscal ou alguma coisa do tipo. E aí, por aí, você não sabe nem por onde que você instrui o empresário, porque na cabeça deles, tudo o governo só quer arrancar, né? Então, eu não sei nem se entra no que você falou, mas é um, entra. como você está falando, é um gargalo que a gente enfrenta aí todo dia, né? Infelizmente, esse gargalo é um gargalo da educação. Hoje, eles preferem colocar a gente aprendendo inglês e espanhol, colocar disciplinas como biologia durante 15 anos de escola, 12 anos de escola, igual a maioria fica, do que colocar duas, três disciplinas de educação financeira, matemática financeira, análise de indicadores. Então, isso cria um parâmetro que faz pessoas entrarem no mercado fazendo gastos excessivos. O cara chega e fala, vou comprar essa casa aqui, a casa está 80 mil. Ele vai lá, pega o primeiro banco, está pagando 200 mil, 30 anos pagando. Não vai ter nenhuma forma dele dizer assim, Vitor, eu estou trabalhando esse dinheiro meu de alguma forma. Ou o cara está ali contribuindo para o INSS a vida inteira, sem saber que tem outras fontes que ele poderia colocar de renda, que geraria um retorno maior para ele, que ele poderia viver dessa renda futuramente. Então a gente sai da escola, sai do ambiente escolar, literalmente fadados a ser fracassados. Isso aqui eu estou colocando, não generalizando, mas é uma verdade. A gente sai sem compreender o básico do financeiro, o básico de uma estruturação escolar, o básico de uma empresa. A gente não sabe sair de uma escola aprendendo declaração de imposto de renda, que é uma coisa que deveria ser obrigação todo mundo fazer. É Lógico que verdade. ia tirar um pouco do salário do contador, mas é uma verdade. Não, e outra coisa, você sai da faculdade com o processo de desconstruir o empresário a fazer a coisa certa. Tá ali fazendo errado a vida inteira e o profissional hoje tem que tentar reverter esse esquema aí. Exatamente, igual. Hoje, um Uma dos coisa maiores. presente hoje em dia é a conta Gov. É uma coisa básica. Você tem que ensinar todo mundo, todo dia, um negócio que, né? Exatamente. Eu e a Carol, às E, vezes, até dá uns trombos aí de vez em quando sobre essa conta Gov, porque, vamos supor, às vezes eu acho que é uma coisa básica, mas tem que ensinar, tem que. Ou, só para você ter noção, a gente chega a pegar o celular do cliente, vamos supor, para recuperar a senha ou para tentar fazer o cadastro, eu fico imaginando. Sem visão de negócio nenhuma, uma coisa tão básica que você, que mais você vai precisar, vamos supor, para ter um negócio bem sucedido, para ter lá na frente alguma manobra para ter mais lucro, alguma coisa, entendeu? então, isso são pontos que deveriam ser, em tese, simples, a pessoa deveria compreender. E aqueles empresários que eles deixam as informações jogadas? Por exemplo, ele acha que aquilo ali não é importante.
que às vezes alguma pessoa mal intencionada consegue usar aquilo ali de uma maneira que o empresário vai ficar assim, tá, ferrou, acabou minha empresa, e aí? Porque E eu já estive em algumas empresas que o empresário deixava ali informações sobre banco, o CNPJ da empresa, informações sobre documentação dele em cima da mesa. Qualquer pessoa que chegasse ali podia ver, podia pegar uhum, informações, e ele não sabe que aquilo ali podia gerar para ele futuramente uma conta que o cara vai fazer uma conta ali com um documento até falso e gerar valores. Então, a falta de instrução da pessoa sobre determinadas coisas, o que é legal, o que é perante lei, uma obrigação dele conhecer, o que é perante lei, uma obrigação ele guardar como documento. Já vi empresários que pegava as informações que o contador passava no final do mês, ele pegava e jogava fora as folhas. hum, Ah, o contador tem salvo, tá bom. Esquece, vou jogar a uhum, folha fora. Senão rasgava as folhas, usava de carrascunho. Não tinha aquela compreensão que ele deveria guardar aquelas informações, porque talvez em algum dia, alguma coisa, será, sei lá, em alguma hipótese de, queimou o escritório de contabilidade, perdeu as informações, beleza, tem um backup online. Mas até conseguir essas informações, conseguir esses dados, talvez ali a receita está em cima e aí. Como é que vai conseguir esses dados? Aí vai ficar jogando a culpa no contador, sendo que o cara deveria ter essas informações armazenadas. Ele deveria ter um backup das informações. Porque eu acho que a maioria dos contadores, eles têm, acho não, tenho certeza, que a maioria que trabalha corretamente, ele tem um backup das informações, ao final do mês ele passa as informações para o empresário, e ele também passa um arquivo em PDF, ou às vezes um arquivo, não em PDF, mas um arquivo editável, um arquivo online, para o empresário colocar nas nuvens, colocar no backup de informações dele. Então, o cara cria 3 mecanismos de backup e o empresário vai lá e queima 2. E acha que está igual arrasando. tem um, tem um conhecido aqui que também é contador e a gente trocando uma ideia e ele contou a situação de um outro conhecido que, vamos supor, estava terminando faculdade de zootecnia e aí abriu uma loja de vender produtos nesse ramo e aí ficou indignado com a questão, como que eu falo? De tanta coisa que tem que resolver, sobre abertura de empresa, documentação, certificado digital, que ele não imaginava que era tudo isso. Aí agora você pensa, comprou tudo, material, planejou tudo, investiu dinheiro, vamos supor, colocou o ponto para poder abrir o negócio, e a última coisa que deixa para olhar é isso, entendeu? Que era a primeira coisa, vamos supor, que talvez deveria ter estudado sobre o negócio, o que é que deveria fazer, se dentro disso ele ia ter um lucro agora, ia ter um lucro depois, você entende? Ninguém tem uma visão assim, e aí é onde que vai o rio abaixo. Exatamente. Aí a empresa fala, nossa, esse ano eu fiz 500 mil de receita. Mas aí ela não compreende O que custo, talvez os custos dela foi maior que isso. isso. Eu tenho um caso específico de um rapaz que estava vendendo eletrônicos aqui em Goiânia. Ele ia toda semana em São Paulo ou nos Estados Unidos comprar celulares, comprar computadores e tudo mais, para vender. Ele virava e falava assim, tô arrasando. Toda semana tô vendendo 16, 18, 30 mil. Tô arrasando. Aí, quando a gente foi fazer uma análise dos custos dele, a gente virou para ele e falou assim, cara, você está trabalhando de graça? Você não está tirando nem para viver. Porque se colocar aqui que você está tendo R$ 200 de lucro no mês, é muito. E a pessoa achando que estava arrasando, andando nos carrões e tudo mais, e só comendo o dinheiro dele que estava lá, guardado. Então, porque a entrada de dinheiro era grande e o dinheiro estava lá na conta. Mas ele não via saída, o tanto que era grande também. Então, sem esse acompanhamento financeiro, sem essa análise de indicadores periódicos, é literalmente trabalhar como um burro e esperar uma receita de Salomão, como dizem, que não vai ocorrer. Que indicadores acompanhar? Deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos
que mais impactam a empresa, ou que, no momento, representem gargalos. Gente, eu vou ter que abrir ali, porque os cachorros estão latindo. Só uns 30 segundos, tá, gente? Tudo bem? Aí depois eu já volto para a gente falar sobre esse ponto. Só um momentinho. Mãe, olha, acredita aqui atrás. O pai chegou aqui para deixar o coelhinho para minha irmã e não me avisou. Fazer o quê, né? Podemos dar continuidade? Sim. Sim. Oi? Não. Não. Ao vivo é assim, gente. Que indicadores devemos acompanhar? Aqueles indicadores que mais impactam. Às vezes a gente pensa, beleza, eu vou analisar a empresa como um todo. Sim, analisa. Só que às vezes a gente requer uma atenção maior em determinado indicador. Se é no caso de algumas empresas a produtividade, a gente tem que analisar constantemente a produtividade para compreender se os processos estão sendo bem feitos. E até mesmo, acredito que na contabilidade tem um pouco do que entra na academia, né? Ele fala que você demora aproximadamente 20 dias para criar um processo como hábito. Ou seja, se eu vou para a academia 10 dias eu desisto, nunca vai ser hábito. Mas passou de 20 dias, dificilmente você sai daquilo. Você para de fazer aquilo. Então, quando você leva isso para um ambiente empresarial, beleza, eu vou analisar todo dia o processo produtivo, quanto que eu gasto por cada produto. Todo dia, todo dia, todo dia, chegar a um ponto que aquilo ali você faz numa espontaneidade, sem saber que aquilo ali era uma coisa que era um diferencial que você estava fazendo antes, mas que se torna algo corriqueiro, comum, que você faz e começa a dar resultado. Você vai saber que aquela informação ali você pode utilizar ela em determinado local, em determinado produto, em determinada informação, de determinado jeito. E algumas vezes a gente pega aquelas informações aqueles indicadores que apresentam maiores gargalos. Por exemplo, meu cliente está falando que a qualidade desse produto aqui não é boa. Beleza, então se eu tenho aquela informação que aquele produto não é bom, eu sei que a qualidade daquilo não é boa, então eu trabalho aquilo de forma que, olha, vou ter que mudar, preciso mudar a receita do bolo daquilo, para fazer com que ali na frente o meu cliente volte a falar bem daquele determinado produto, daquele determinado serviço. Mais ou menos nessa pegada. Vamos para o próximo. O que pode ser medido pode ser melhorado. Isso daqui é uma frase do Peter Drucker, que é um dos progenitores da administração. Não só essa frase, mas ele trabalhava com mecanismos de medição, de análise de resultados, que ele falava especificamente, olha, a gente precisa melhorar isso daqui. Então, ele criou um mecanismo de sistematização de processos. E realmente isso é uma verdade. A gente sistematiza, a gente cria um sistema específico para gerenciar aquilo que a gente está medindo e saber que aquela medição, aquela informação ali, naquele presente momento, ela pode ser uma informação que não seja uma informação muito importante. Mas só que, com o tempo, com a longa escala, aquela informação pode ser algo valioso, mensurável e praticável. Vamos para o próximo.
Por fim, gestão do desempenho empresarial. Definição dos indicadores de desempenho e suas metas, monitoramento dos resultados, coleta dos dados, atualização dos sistemas e controle. Tudo isso aqui. Eu vou colocar logo todas as informações para a gente colocar um compilado e formar tudo de uma vez só. Análise dos resultados, comunicação dos resultados às equipes, desenvolvimento das ações necessárias. Ou seja, isso daqui são 5 passos para a gente compreender e mensurar de forma significativa o desempenho da empresa, através da definição dos indicadores, as metas desses indicadores que eu preciso colocar. Ah, beleza, o meu índice de lucratividade eu tenho que saber que até tal mês, até tal ano eu tenho que estar com ele aqui. Se é 3%, ele tem que estar com 10%, 8%, para eu fazer com que aquele lucro meu seja um lucro real, um lucro que, se eu pegar aquele valor que está tendo de lucro, tirar minhas despesas, tirar meus custos, tirar meu salário, eu consigo trabalhar com aquele valor de maneira que eu consiga criar uma renda, digamos assim, uma renda que eu não preciso mexer naquele valor e ele está tendo um retorno. Então, eu tô fugindo um pouco aqui na memória, mas o Primo Rico fala muito isso, que é pegar aquele capital, investir ele em ações, investir ele em determinadas coisas, que ele cria uma renda passiva para mim ao longo do período. Então, trabalhar dessa forma, criar metas específicas de produção, criar metas específicas de análise de indicador, criar metas específicas para cada um dos resultados e produtos e serviços, ideias e gestão que eu estou colocando dentro da empresa para, olha, esse mês eu consegui cumprir. Vou colocar igual a Dilma. Depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Mais ou menos essa pegada. Monitorar os resultados, coletar os dados constantemente, atualizar nos sistemas e controles. Não adianta eu falar, peguei esses dados aqui, vai ficar aqui na cabeça, ou vai ficar num caderninho. E aí, se esse caderninho sumir? Então, tem que atualizar constantemente, tem que colocar essas informações em locais específicos e em vários locais, para que aquilo ali não se perca no processo. Analisar constantemente os resultados, de modo que você saiba se naquele momento a empresa conseguiu chegar ao resultado que estava buscando, se não, por que não chegou no resultado. Comunicar os resultados com a equipe, que foi aquela pegada que eu falei, que constantemente fazer uma reunião, olha, esse mês o Brasil ele gosta muito de confraternização, né? Esse mês a gente bateu os resultados, bateu todas as metas. Vamos fazer um lanche, vamos fazer alguma coisa ali no final do dia, no final do mês, no último dia do mês, para a gente debater as informações, passar, olha, aqui no quadro, a empresa conseguiu bater tal indicador, a empresa conseguiu bater tal, a gente vendeu tanto disso. A gente pode criar aqui com nossos colaboradores uma forma que esse mês a gente ligue para os clientes e fala, olha, mês passado você comprou esse produto com a gente, por que você não quer comprar esse mês? Por que você ainda não comprou? Ou não, olha, esse produto aqui foi pouco vendido, então a gente precisa ofertar ele mais, por que ele não está sendo vendido? Mais ou menos nessa pegada. Então, comunicar, chegar e falar, olha, a gente vendeu, no caso da André, a gente vendeu tantos cafés expresso esse mês, continua nessa pegada. Ah, mas a gente não vendeu muito qual que é o nome daquele bolinho lá, André? O de abóbora, não, é o de... Batata doce? De batata doce. Essa mulher tá fazendo uma figa comigo com esse batata doce, e eu vou acabar comendo hein? Sem nem saber o gosto ainda. Esse é bom, esse é ótimo. Mas eu já tô com vontade de comer só pela tantas de vezes que ela tá postando. Fiz 18 hoje. Tá vendo aí, né, Carol? 18. Pois é. Quero dobrar essa produção. E é desse jeito. Ela posta tanto e fica me chamando tanto para comer esse trem que você não tá entendendo. Então, é mais ou menos nessa pegada. Os produtos que mais vendem, os produtos que mais saem, a gente tem que comunicar aos funcionários. Falar, olha, a gente está vendendo bem, vamos continuar fazendo isso com um diferencial. Mas e os produtos que não vendem? Por que não estão vendendo? É por falta de divulgação? É por falta de informar ao meu cliente que aquele produto está ali? Ou, às vezes, é porque ele não está bem localizado, talvez no meu cardápio? Mais ou menos nessa pegada. Assim como na contabilidade a gente também traz essas informações. Eu vendi para o cliente aqui só para eu prestar tais informações.
ou esse empresário aqui, ele só me traz as informações do fluxo de caixa. Ele não pede outras informações que são necessárias. Mas aí, tá, eu faço? Se eu não faço, por que eu não estou fazendo? E se eu fizer, eu posso cobrar mais dele? Ou isso acaba sendo um prejuízo para mim? Seria mais ou menos nessa pegada. Eu sei que na contabilidade a gente acaba fazendo tudo. Mesmo que o cara não peça, a gente é obrigado a fazer, porque se algum dia precisar, o cara vai pagar para você, mas você tem aqueles dados. Desenvolvimento de ações necessárias. Tá, vamos para o próximo ponto. Desenvolvimento de ações necessárias entra naquela pegada que eu já havia dito, que é realmente resolver através de criação de ideias. No caso da Heloísa e a Carol, sentar e falar ali, ó, como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que a gente vai criar ações aqui para resolver? Criar um plano de ação. Criar um famoso 5W2H ali para conseguir mapear exatamente e falar, olha, a partir de agora, esse problema está na sua mão, a gente tem até tal dia para resolver. Mais ou menos nessa pegada. Análise dos resultados dos indicadores necessitam de interpretação no contexto em que estão inseridos. Às vezes a gente fala, ó, beleza, eu tenho uma informação aqui que se eu jogar ela nos custos, ela vai me falar que o custo está baixo. Mas se eu pegar essa informação e jogar ela em outro lugar, ela vai falar que meus custos estão altos. Por exemplo, se eu colocar que eu estou tendo aqui de gasto por mês com açúcar 50 quilos, mas o meu café vai 10 gramas por unidade, eu vendi 50 unidades, para aquilo ali eu estou tendo, se eu fosse analisar somente o café, vai dizer para mim que eu estou tendo prejuízo no café, porque eu estou gastando mais açúcar do que deveria no café. Mas quando você analisa outros locais que consomem mais, talvez aquilo ali é pouco. Então, quando você sabe trabalhar bem a informação e analisar como um todo, você sabe que aquele determinado produto não foi só para uma ação. Então, aí a gente analisa os indicadores compreendendo todo o processo. E não somente um processo específico de algum produto específico, algum lugar específico que não deveria estar ali. Situação: o valor atual está dentro ou acima do esperado. Isso aqui é uma situação positiva, para a gente indicar os fatores que facilitam ou dificultam. Redefinir as metas e confeccionar novos indicadores. Então, uma situação positiva seria essa. E uma situação negativa: está abaixo do esperado. Realizar análise para identificar os problemas e as causas. Que é aquilo que eu falei, às vezes uma coisa tão simples gera um problema complexo dentro da empresa e a gente não está compreendendo. Então, isso é necessário análise, todos os meses parar e falar, olha, esse aqui é um problema que está acontecendo, isso aqui é um gargalo, como que a gente vai resolver? Então, na identificação de problemas e causas, o problema nada mais é do que o resultado diferente do desejado, ou seja, eu estou consumindo água demais porque um cano está furado. O resultado desejado é que não consumisse, mas o problema é o cano furado. E a gente sabe que, para a causa do problema, seria o buraco no cano. Então, as razões que provocaram um resultado diferente seria esse. E, por fim, a identificação dos problemas e as causas. Através de perguntas que a gente mapeia, a gente consegue mensurar através dessas perguntas. Digamos assim, se lá na psicologia tinha a maiêutica, que é o princípio de tudo, digamos assim, eu tenho esse lápis. Por que esse lápis existe? Porque ele foi fabricado. Por que fabricou ele? Porque tinha um cliente. Por que o cliente queria esse produto? Tal, e vai indo até chegar à origem das coisas, a origem do caso, ou do problema, a origem do processo. Mas lá na maiêutica era mais ou menos diferente. Se Deus existe, por que ele existe? E ia criando uma bola de neve até chegar uma resposta que ninguém sabia. Mas se você cria o hábito de perguntar 5 vezes por que algo ocorre, por que algo não ocorre, você consegue chegar a um resultado específico. Então, técnica que visa determinar a raiz de um defeito ou problema, repetindo a pergunta por quê. Cada resposta é a base de uma nova pergunta. Então, primeiro, por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Por que a equipe está sobrecarregada?
Então, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? Quando a gente colocou aqui, então, que o produto não chegou no prazo determinado, a gente sabe que porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas, que seria a criação de um procedimento operacional padrão para realizar constantemente as ações, uma lista de afazeres escritas para informar para cada colaborador o que ele deveria fazer e cobrá-lo quando não o fizesse. Seria mais ou menos nessa pegada. Então, quando você cria 5 porquês de determinado produto, de determinado problema, você sabe exatamente a origem do problema. Lógico que existem alguns casos que você vai ter que contornar uma informação, ter que procurar uma informação mais complexa para chegar até o 5º porquê. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Ó, tá acabando, gente. Calma, tá acabando. Não temos nem 1 hora e pouco ainda de reunião, então tá bem tranquilo. O terceiro e último bloco é o indicador que iremos acompanhar. Que aqui eu vou colocar um pouco daquilo que eu vou falar lá na frente para vocês, lá no encontro 4. É a mensuração de alguns indicadores. A produtividade no trabalho, que é o faturamento bruto, menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. Onde o faturamento bruto é o valor total das vendas da empresa, dos produtos, serviços que o mês teve, não se considera receitas extraordinárias, ou seja, aquelas receitas que eu vendi uma casa, vendi um lote da empresa, não considera aqui como um faturamento bruto. Ele é um valor excepcional que não entra nesse caso aqui para mensurar. Os custos variáveis são custos ou despesas que variam de acordo com o nível da atividade da empresa. Então, tem empresas que vai ser muito, tem empresas que vai ser pouco. Em alguns casos, a água e a energia não entram no processo produtivo. Por exemplo, eu sou um revendedor, tenho uma empresa de revenda. Me fala onde que eu vou colocar que a energia e a água vai ser um fator preponderante para o meu valor final do produto. Não seria o combustível um fator de maior impacto? Ou preciso ficar o tempo inteiro mostrando meus produtos numa luz que vai ser cobrado de mim? Então, são mais ou menos nessa perspectiva que, às vezes, a água para uma empresa e a energia ou a hora de trabalho da pessoa diretamente responsável pela produção entra, em algumas outras empresas não, porque aquilo ali não ocorre dentro daquela empresa. Não existe como dizer que toda empresa segue o mesmo padrão, entrando energia, água, hora de trabalho e tudo mais no ambiente de trabalho. Eu estou colocando isso porque eu sei que a Heloísa e a Carol já deve ter pegado isso muito na contabilidade, fazer muita análise, né, sobre esses valores. Sim. Nossa, eu falo que eu só não terminei contabilidade que eu tinha que ficar calculando isso. Fazer o quê? Tem que ficar calculando custos variáveis para compreender quando alguma coisa era diretamente ligada à produção, quando não era, para saber exatamente quando aquilo era um custo, aquilo era uma despesa, aquilo era uma receita, aquilo era um gasto. Então... Mas eu acho essa vibe que a administração tem de promover as pessoas muito mais difícil do que isso. Isso é. Mas só que você sabia que no estado de Goiás o administrador ele tem maior dificuldade no âmbito do mercado do que um contador, você sabe disso, né? Porque simplesmente hoje qualquer pessoa pode exercer a função de um administrador. Você pode colocar um engenheiro para exercer a função de um administrador. Mas a função do contador não tem como. É uma pessoa tão técnica, específica naquele determinado produto, naquela determinada função. É igual você colocar um clínico geral para fazer uma cirurgia, ou você coloca um cardiologista para fazer uma cirurgia. Quando você tem um cara que é formado em técnico e contabilidade, ele não tem o mínimo de noção que um contador tem. Seria mais ou menos nessa pegada. Então, eu falo que o contador ele tem muito mais espaço. Lógico que, infelizmente, pelas algumas pesquisas que foram feitas, talvez seja uma profissão que futuramente vai ser extinta, porque acaba que os sistemas estão tomando conta. Em alguns casos, a empresa utiliza ali um sistema de gestão do próprio Nubank, tem todas as informações que geram resultado financeiro. Eu estou falando assim, embora que para o Brasil a gente precisa de valor jurídico, com informações detalhadas de um contador. Mas só que em alguns países eles não utilizam mais o contador porque acaba que alguns sistemas já geram.
alguns Olha, eu sistemas aí. falo para você que talvez em grandes empresas, sim, poderá ser substituído. É, Mas igual a gente que lida com vários pequenos negócios, igual eu estou te falando, da dificuldade até na conta Gov, eles são cegos de tudo, de tudo. Eu imagino que os pequenos negócios ainda não. não, Acho que nem não, isso chega a esse sim, mas nível. eu falo assim, infelizmente, a gente tem que levar em conta vários fatores. E um dos principais fatores hoje, infelizmente, que está destruindo profissões é as gerações. Se você pega uma geração ali X, que é aquela pessoa mais centrada em valores, que às vezes ela ficava 30 anos dentro de uma empresa e quando saía queria abrir uma empresa, mas ela ficou ali 20 anos, 30 anos como aquele faxineiro e que ele quer abrir uma empresa, talvez ele não tenha o mínimo de noção de outras coisas. Só que essa geração mais tecnológica, o cara pode não saber nada, mas ele numa sentada de 3, 4 horas que ele está lendo algum artigo, alguma coisa, ele começa a achar que é o dono da razão. Aí ele nega um contador, ele nega um profissional de alguma função que poderia executar aquilo para ele, Isso é e ele verdade. acha que é o tal. Então isso quebra funções, Vai vir a quebra primeira multa. profissões. Então, quebra profissões. Se você chegar e falar assim, olha, por que profissões como pessoas do marketing está sendo tão requisitada hoje? Porque as empresas entram no mercado achando que sabe de tudo. Faz um marketing meia boca, às vezes um marketing, vamos colocar aqui uma palavra feia, mas um marketing bosta, e acha que está arrasando, que está sendo top no mercado. E cria aqueles merchants toscos, que às vezes ele entra numa lei de diretrizes que ele não sabe, ele cria um nome de empresa que já existe no mercado, porque ele não tem conhecimento que aquele nome já existe, e ele acaba entrando com um processo jurídico sem nem saber que ele poderia entrar nesse processo. E ele perde, porque ele vai levando com a boca, com a barriga e fala, o que tem eu colocar o nome da minha empresa igual ao nome de outra aqui? O que tem eu Ah, o colocar que que aqui? tem? Eu pesquisar aqui uma imagem aqui no Google e colocar de logo da minha empresa. O que que tem? O Não que tem tem? nada. Tem nada. O que tem eu fazer uma campanha publicitária aqui do marketing na minha empresa, pegando uma imagem que eu achei do Google aqui e divulgando nas redes sociais? O que tem? Ou divulgando na TV? Não tem nada não. Vou fazer. Aí toma o processo e tem que fechar as portas da empresa porque não consegue pagar o processo. É mais ou menos dessa pegada. Então, aqui, terminando essa parte aqui, os custos variáveis para algumas empresas existem e para outras não. Depende do ramo, depende da função, depende da forma que a empresa trabalha. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, a água, ela tá diretamente ligada à produção da empresa de vocês de contabilidade, você vai falar que não, mas a energia sim. Agora, se eu chegar para uma pessoa que tem uma lavoura e falar assim, olha, a energia está ligada diretamente ao seu processo produtivo, ele vai falar, não. Mas e a água? Sim, porque eu uso uma mangueira aqui que está ligado está conectada aqui num riachinho, e mesmo eu não usando energia, joga água na minha plantação inteira. Então, são N fatores. Então, não existe uma receita específica para falar, olha, isso aqui é um custo variável meu, isso aqui não. Então, toda empresa a gente tem que analisar, falar, olha, isso aqui é custo variável, isso aqui não, isso aqui é custo fixo. E então, André, também entra nos custos variáveis, por exemplo, a água, a energia que você gasta. Então, a Sim. sua planilha tem que ser um pouquinho mais complexa. Não, tem muita coisinha para colocar lá ainda. Começar a levantar e começa a dar tapituca aí, tanto número. Uhum. Aqui, por exemplo, é uma base de uma planilha onde a gente tem um levantamento dos custos. Isso daqui, Heloísa e Carol devem amar ver isso aqui todos os dias, né? Comissão sobre venda é um custo variável. Salvo os casos que a empresa tem uma meta específica e só paga até chegar naquela meta. Então, por exemplo, às vezes não é um custo variável. Entra como salário. Infelizmente. Isso daqui é um bug, né, Carol? Se você aumenta o salário do colaborador de acordo com que as metas vão sendo batidas e a comissão dele nunca vem igual, é uma coisa. Mas se a empresa está batendo meta todo dia, todo mês, e você sempre paga o mesmo valor, por exemplo, a empresa bateu 200 mil, minha meta era 100 mil, vou pagar 500 reais para o cara a mais.
A empresa bateu 101 mil, vou pagar R$ 500 de todo jeito. Então, aquilo ali já não é a comissão sobre a venda, às vezes não é um custo variável. Ele se torna um custo fixo. Isso. Imposto sobre as vendas, isso aqui é variável, porque depende muito do que for vendido. Custo dos produtos ou serviços, também é variável, matéria-prima. Se você produz mais, lógico, você gasta mais. Se você produz menos, você gasta menos. Embalagens, taxa de cartão de crédito ou boletos, também é variável, porque a taxa é de acordo com aquilo que for vendido. Fretes e logística de entrega. Aqui para a André, ela ama isso aqui, ó. Opa, bom, hein? Você ama isso aqui, né? Porque nunca tem um valor específico. Nunca. Agora, hoje é 5, amanhã é 7, amanhã é 30, depois é 35, daí vai. Outro é 20. E, por fim, o aluguel entra como custos fixos, condomínio, IPTU, salários, encargos sobre salários, 13º, férias, essas coisas. A contabilidade, salvo em alguns casos específicos de contabilidade, que ele trabalha com a margem de comissão. Já vi casos de contabilidade que eles não pegavam um valor fixo por mês, mas sim uma porcentagem X da empresa, porque a empresa começou e a contabilidade estava dentro da empresa e ela saiu fora. Ela foi para um ambiente externo. Então, a empresa fez um contrato PJ com aquela pessoa para ela fazer a contabilidade. Então, se tornava um custo variável. Internet, telefone, salvo o telefone, quando o telefone não tem um valor fixo, e sim um valor que, fiz 200 ligações, o valor aumentou. Água, se não for ligada à produção. Energia, se não for ligada à produção. Manutenção do escritório. Limpeza, funcionário para fazer limpeza, produtos de limpeza, propagandas também é um custo fixo da empresa. Se a empresa praticar constantemente isso. Em alguns casos, a empresa se torna um custo variável quando a empresa ela sabe exatamente quanto que aquela publicidade está tendo de retorno para ela. Por exemplo, em caso específico, a empresa faz online a venda. Então, ela divulga, ela sabe que aquilo ali, cada clique de um cliente vai gerar 5 centavos de despesa, 3 centavos de despesa para ela. Então, é um custo variável por clique. Então, é mais ou menos nessa pegada também. Serviço de apoio e proteção de crédito, associações comerciais e sindicais, treinamentos a colaboradores, em casos específicos que a pessoa constantemente vai ali na empresa para aplicar algum tipo de treinamento, que não tem custo variável, não seja um funcionário que tenha que executar uma função diferente da dele e ele é remunerado todas as vezes que ele precisa fazer aquilo. Remuneração dos sócios, o Prolabore. Aqui é o mais difícil de a gente saber que deveria ser fixo, né, Heloísa e Carol? Porque o dono acha que o dinheiro é todo dele. Então, esse daqui nunca entra como custo fixo, porque o cara, esse mês, tira 1.000, mês seguinte tira 2.000, no outro mês tira 2.500. Então, a gente nunca sabe. Mas, em tese, é um custo fixo, tem que ser colocado como custo fixo. Só que, infelizmente, o empresário ele não tem um hábito de saber exatamente quanto ele recebe. A empresa indo bem ou não, ele acha que ele tem que tirar todos os meses aquele valor. Verdade. Despesas bancárias. No interior, a gente vê muito isso acontecer. A pessoa vai ali, abre uma mercearia, passa 2 meses, está de caminhonete nova. Logo a mercearia fecha. Não está falando de político, não. Não tô, não. Político. Mas eu tenho exemplo, mas só pegando um pouquinho aí, tem exemplos aqui também. Tem pessoas que abriram, e aí você está 6 anos no mercado, fala, cara, até hoje eu não tenho um carro para andar, isso aí já abriu ontem, já tem um carrão para andar, tem uma casa top e tal. Pô, cara, e aí você começa a ver, será que está vendendo bem mesmo? Não, daqui 2 meses fecha, abre outra coisa, sai fora da cidade, né? É prática mesmo. Aí você vai lá para o lado do Mato Grosso, essas regiões assim mais afastadas, aí tem lá aqueles carros Finan com nome empresarial. Mais ou menos essa pegada.
Ó, aqui em Palmeiras tem muita caminhonete, mas a gente tem muitos fazendeiros que têm a safrinha, né? Então a gente já sabe de onde que vem essas caminhonetes. Não, aí é diferenciado, aí é igual Rio Verde, né? É, Rio Verde sai um anúncio de caminhonete num dia, no outro dia todo mundo tem caminhonete lá na cidade. É mais ou menos essa pegada, né? mas a gente, e falando sobre essa questão só do ramo de alimentação, é uma coisa que é bem complicada mesmo, porque você tem que ter muita disciplina, porque todo dia você tem dinheiro no caixa, todo dia você tem dinheiro no caixa. Você não fica sem dinheiro no caixa. Caixa que eu falo, tipo, tá entrando, eu vendi R$ 10, tá entrando R$ 10, tá entrando 20, tá entrando 30. Você tem dinheiro no caixa, né? E aí, às vezes, aquele dinheiro ali não é o dinheiro seu, não, é o dinheiro de pagar o boleto de amanhã, porque amanhã a venda não vai ser bacana, por algum outro motivo. Então, tem que ter muita disciplina mesmo, é uma coisa bem complicada. Eu coloco muito isso, que eu via muito ocorrer nessas cidades mais afastadas, você chegar numa cidade, você fazer uma compra com algum empresário, pagar uma nota grande, o cara abrir a carteira dele assim e ter quase R$ 5.000 dentro da carteira só de notas picadas e tudo mais, parecendo que ele é um vendedor ambulante de feira. Tem isso E mesmo. o cara acha que é o dinheiro dele. E ele vai Ah, lá, vou gastar esse dinheiro de qualquer jeito, porque o dinheiro está no meu bolso aqui. é, Exatamente. Ah, eu que criei a empresa, todo o dinheiro que vinha é meu. é. Exatamente. Isso cria um hábito muito, digamos assim, que se torna necrosado, porque dificilmente você consegue ir ali e cauterizar e falar, olha, você precisa mudar isso, você precisa tirar isso da sua cabeça, você precisa colocar de forma que você saiba exatamente o que é seu e o que é da empresa. E é difícil, porque o cara chega para você e fala, olha, recebi 5.000 esse mês aqui dos meus clientes, 5.000. Aí você fala assim, não, mas o que era custo da sua empresa? Não sei. Esse mês eu compro a mercadoria, o que sobrar é meu. É desse jeito. Aí o cara não vende no mês seguinte e fecha. Eu tenho um exemplo específico de um bar ali em Campinas, que o dono do bar, ele era de frente a uma faculdade. O bar dele funcionava perfeitamente, foi bar de destaque pela quantidade de pessoas que tinham no bar. Todos os dias tinha bar, todos os dias tinha pessoas no bar que eram alunos que saíam da faculdade. O cara fez um investimento enorme para aumentar o bar. Enorme. Gastou quase 80 mil, porque estava tendo uma receita boa. Ele esqueceu que nesse intervalo de tempo tinha férias. Teve que pagar mais de 30 mil para funcionário de salário que ele estava pagando. Esqueceu que tinha férias dos alunos. E quando voltou às aulas, o bar estava fechado. Que ele não conseguiu pagar as despesas. Então, é uma falta de identificação e maturidade, para o cara entender que aquilo ali estava entrando, beleza. Mas só que ele tinha que saber que o momento dele investir não era aquele. Por fim, para finalizar aquele cálculo lá, que é os custos variáveis, as receitas e as pessoas ocupadas, o número de pessoas ocupadas que trabalham numa empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não. Isso aqui são pessoas ocupadas no ambiente de trabalho, independente de terem ou não um vínculo empregatício formalizado. Por exemplo, chega ali uma pessoa da sua família, te ajuda ali no ambiente de trabalho, aquilo ali é uma pessoa ocupada. Por mais que ela ficou 15 minutos, 1 hora, todos os dias na empresa, mas passou de 1 hora por semana, ela é uma pessoa ocupada dentro do ambiente de trabalho. Aqui a gente entra literalmente a palavra colaborador, que no ramo da administração e contabilidade a gente fala funcionário, mas colaborador é aquela pessoa que executa uma ação sem receber nada em troca. Essa é a palavra colaborador. E nesse caso inclui como pessoa ocupada ou colaborador os sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, são funcionários, mas estão de férias, pessoas com licença de até 15 dias, posterior a isso, ele não é uma pessoa que está executando um grau de ocupação dentro da empresa, porque ele vai receber pelo INSS e tudo mais, e profissionais da lei salão parceiro, ou seja, lei salão parceiro, eu acredito que a Heloísa e a Carol sabem exatamente como funciona. São parceiros que executam ações dentro da empresa
em determinados horários, por exemplo, um consultor especializado que vai ali, fica dentro da empresa e acaba ajudando o processo produtivo. Então, são Lei Salão parceiro. Não inclui estagiários e menores aprendizes, pessoas terceirizadas de manutenção e reparos da empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação, ou seja, tem uma pessoa aqui que está fazendo a contabilidade da minha empresa. Ela entra como pessoa ocupada? Não. Ela não tem subordinação a você. Você não manda nela. Pessoa com licença remunerada por mais de 15 dias. Licença maternidade, licença doença, algumas coisas do tipo. E, por fim, estamos agora no momento de encerramento do encontro. Eu vou deixar aqui um momento aqui para alguém querer falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta. A gente pode deixar esse momento. E acredito que, no mais tardar, eu já esteja marcando com vocês amanhã o nosso próximo encontro. Tá bom, pessoal? Tá bom. Ó, tá tendo uma novelinha. É a novela que tá esse somzinho no fundo? Beleza. Carol até que falou, acho que era novela mesmo. Não, não é não. É minha menininha aqui. E uma das tarefas que eu vou deixar para vocês é acompanhar os indicadores, analisar as informações agora, porque quando a gente chegar lá no encontro 6, eu vou pedir algumas informações, tanto contábeis, quanto a quantidade de colaboradores, que vai ser aquele cálculo que eu mostrei lá em cima. Mas, assim, a partir do momento que a gente chegar no encontro 3, que é para mapear o problema e estruturar, a gente já tem que começar a identificar esses dados financeiros para a gente saber exatamente aquilo que a gente pode trabalhar de melhor forma. Então, eu vou pedir hoje para vocês que, se possível, já comece a fazer esse mapeamento para quando chegar no encontro 6, que vai ser, eu vou pegar aqui, o encontro 6 nosso vai ser da segunda semana de setembro até o finalzinho do mês de setembro. Então, quando chegar lá, vocês terem esses dados documentados e analisados para que a gente faça a melhor coleta de informações possíveis. Certinho, pessoal? Nesse caso, esses indicadores, no caso, referente à nossa empresa? Isso, referente à empresa de vocês. Então, processo produtivo, valores, tempo de hora de trabalho, formas que vocês trabalham, até mesmo o lucro da empresa, os custos variáveis, os custos fixos, tudo isso para a gente ter uma compreensão sobre valores, para a gente chegar, olha, Vitor, hoje, esse mês a gente teve tanto de faturamento, os nossos custos variáveis foi tanto, o número de colaboradores que a gente tem é esse, e a gente aí, através disso, a gente vai analisar e falar, olha, o índice de pessoa ocupada, o valor de representatividade do quanto que cada uma está produzindo de lucro para a empresa é tanto. A gente vai saber especificamente que aqueles colaboradores estão produzindo isso. Isso daqui são um dos fatores que a gente vai analisar ao longo de todo o processo. Hoje é só o segundo encontro. Eu acho que daqui a pouco vocês vão começar. Vitor, estou com dúvida em tal coisa. Vitor, me manda o link do vídeo que você postou no YouTube para eu assistir novamente toda a aula. Vai ser mais ou menos nessa pegada. Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu posso sanar? Vitor, tem alguma planilha que você vai enviar para a gente fazer algum acompanhamento específico, ou eu vou utilizar essas que eu já tenho aqui? Como que seria esse... Porque, por exemplo, se você me falar hoje quantos funcionários, quanto faturamento bruto, quanto fixo variável, eu já tenho essas informações, mas teria alguma outra mais específica, assim? Não exatamente. Mais Eu até poderia fazer isso para ti. Até poderia Porque criar. aquilo que eu te falei, porque aquilo que eu já, por exemplo, eu tenho uma planilha que eu vou lançar todos os dias lá, quanto que eu comprei de pão, quanto que eu comprei de queijo, quanto que eu paguei de funcionário, porque eu tenho funcionários que eu pago todos os dias e tem funcionário que eu pago uma vez no mês. Entendi. Né? Eu posso passar depois para ti uma planilha de custos variáveis. Me lembra que vai ser bem bacana, porque ela vai te dar valores específicos de cada item. Então, eu estava conversando aqui com a menina, que é esse K aí que vocês estão olhando, que é uma amiga minha do programa, que a gente gosta de ouvir o outro falando, para dar ideia de como a gente abordar melhor na próxima reunião que a gente for fazendo. Então, ela me falou que, Vitor, eu tenho essa planilha. Eu passo para vocês,
passo para você, vou passar para os outros empresários, vou mandar no grupo, na verdade, facilita. Falar, olha, isso aqui é uma planilha para custos variáveis que vai auxiliar. Então, acredito que vai ser bacana você olhar ela, eu posso, junto de você, a gente destrinchar, eu te ligo depois, faço uma análise assertiva através do TeamView para verificar seu computador e a gente juntos mapeando enquanto a gente conversa em ligação. Facilita? Aí, no caso, você tá falando que esse conteúdo que a gente abordou hoje, a gente vai utilizar ele lá na frente, né? Sim, a gente vai utilizar ele tanto no encontro 3, que é para mapeamento dos problemas da empresa, quanto no encontro 6, que é para compreensão dos custos variáveis, da receita real da empresa e o número de pessoas ocupadas. Então, a gente vai trabalhar essas informações agora e trabalhar lá também. Então, a gente tem um lapso aí de mais ou menos um mês e meio, 2 meses, para começar a aplicar essas informações, aplicar esses dados. Lógico que isso aqui é uma coisa que deveria ser hábito. Não estou dizendo assim, Vitor, eu vou fazer isso aqui só porque você está me pedindo. Não, é uma coisa que costuma ser hábito para você ter sempre aqueles relatórios e saber especificamente onde é o gargalo, onde está tendo problemas na empresa e poder trabalhar da melhor forma possível. Esse material você vai enviar no grupo, não, né? Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp. Ah, tá. Algo mais? Isso. Ó, tô gostando da filhinha da Carol conversando. Eu não sei se vai cair muito na questão agora, mas, por exemplo, hoje eu sou micro, né? Então, eu tenho um custo lá, tudo com o contador. Mas hoje eu vejo assim, se fosse para eu voltar, seria interessante. O que me orientaria sobre isso, já que a minha empresa ainda não tem um faturamento alto, né? Você fala da ideia de talvez voltar a ser MEI. Eu nunca fui MEI, né? Entendi. Mas, sim, nunca fui MEI. Já abri direto para ser grande. Mas, e se nesse momento eu desse um passo atrás? Seria bom? Seria ruim? Ó, aí é um ponto para conversar com as nossas queridas, Carol e Heloísa. Porque, por exemplo, eu tive todo um custo de abertura de empresa, e até vocês comentando lá no início, e eu aqui observando, eu acho que quando a gente entra, por exemplo, eu saí de uma empresa grande, e daí, acho bonitinho café, vou montar um café. Tá, vou montar um café pequenininho, tá, mas o negócio não ficou assim, no pequenininho, o negócio foi criando dimensão e foi crescendo e foi exigindo cada vez mais. E aí você fica naquela, tipo, será que é isso? Será que não é? E fica meio que perdido mesmo. Porque você não se preparou para aquilo. Você achou que era lindo, viu aquele negócio ali, vou montar, é lindo. Tá, mas não teve nenhum conhecimento, não teve nenhum amadurecimento, jogou dinheiro fora porque comprou produto desnecessário, sabe? E hoje a gente vê uma outra realidade. Hoje, se fosse para mim abrir um outro negócio, eu estaria estudando ele primeiro. Não estaria fazendo da forma que eu fiz, de achar bonitinho e meter a cara, entendeu? Ó, a Carol quer falar. Mas você fala que você queria hoje, por exemplo, voltar para o MEI? Então, não sei se seria para a empresa interessante isso ou não, entendeu? Mas você não tem muitos funcionários registrados? Eu tenho um funcionário só registrado, mas pretendo ter um pouco mais, né? Quero crescer, vamos ver. Você falou que planejou uma coisa e a dimensão do seu negócio foi muito maior do que você esperava, no caso, né? Sim. Porque no início, tipo, eu trabalhava sozinha, beleza, dava conta do recado. O negócio foi aumentando e não me conta mais. Já tive que contratar outra pessoa, entendeu? Seria um caso de analisar, Yandra, porque o MEI ele pode ter faturamento até 81 mil, né? Nesse caso que você falando que tomou uma proporção muito grande, se não entrar dentro desse valor, talvez você não pode ser MEI, por essa questão.
O que mais me intriga é pagar os 11% lá, que eu acho muito caro. De Prolabore? Em cima, né? Que é do INSS. Ah, entendi. Pô, cara, é Mas, caro pra cacete isso, eu acho. Mas Absurdo. aí mas entra. se o seu faturamento não atinge esse valor, ou está longe de atingir, talvez seria uma opção, né? Mas se você vê que o seu negócio está crescendo com uma demanda assim que você não está sabendo até controlar, igual você falou que tomou uma dimensão muito grande, não seria tão vantajoso, né? Às vezes vai É, mudar por pouco tempo, né? Isso. é isso que eu fico meio que Alguns- tipo, em cima do muro, entendeu? Tipo, se eu quero que a empresa cresce, eu vou voltar? Não, mas e aí? não, Eu não vou segurar as pontas, né? Aí é entra isso. vários fatores, ô André, porque é o seguinte, se você reduz, volta e ocorre que seu faturamento passa, você vai ser taxado em cima disso, você vai perder um aporte de um contador, que talvez vai estar ali especialista, fazendo o mapeamento da sua empresa, porque às vezes o MEI não é necessário que tenha um contador, o cara acha que ele mesmo pode fazer, com apoio de algum consultorzinho especializado, então ele cria Isso. ali um parâmetro, esquece que existe contador, e acaba que em determinado momento, quando a Receita pega e fala, não, peraí, você reduziu, mas é porque você está querendo parar de emitir nota? Ou é porque você está fazendo alguma ação específica que não deveria? Porque seu faturamento era esse aqui, você estava bem acima do que o MEI recebe, do que o MEI é taxado, que é 81 mil. Você passou. Por que agora sua empresa reduziu, sendo que você não reduziu o mercado? Você está produzindo mais. Então, talvez entra pontos assim que entra em algum momento uma possibilidade da Receita, algum momento que o governo federal ele vai falar para você, peraí, está querendo passar a gente para trás. Aí vai ter Isso. todo um transtorno para você Isso. dentro do ambiente que é melhor eu falar assim, não, eu estou agora correto, eu estou agindo da maneira certa, é melhor ficar do jeito que eu estou. Porque o transtorno que dá quando o governo quer revirar a informação, ele revira e acha coisa que você nunca nem pensou que aquilo ali era coisa errada. Isso que é minha insegurança, entendeu? Começou da forma certa e agora, sei lá, muitas vezes eu ouço de várias pessoas, por que você não volta, não volta a ser MEI? Eu nunca fui MEI, mas não sei, mas esse não vai ter esse curso, não vai ter aquele, tá, mas não sei se isso vai ser bom. Talvez você vê hoje como um espaço que você deu como um salto no escuro, mas foi vantajoso, porque hoje você tem um controle que um MEI não teria, entendeu? Com Mas certeza. ela falou que no início, não sei se foi isso que eu entendi, que ela já gastou, às vezes, sem precisão, com compra de produtos e tudo mais. Então, às vezes, está faltando, às vezes, um acompanhamento melhor do contador nisso aí, ou às vezes até uma falta de comunicação, não sei. Assim, você pedir uma análise melhor dele, né? Não sei, assim, se seria seu caso. Teria que, Na verdade, assim, eu tinha um contador, daí, que foi até o que abriu a empresa para mim. E daí um dia ele foi e falou para mim assim, fecha a sua empresa ou então você reinventa a sua empresa, coloca açaí nela. Cara, eu não vou colocar açaí nela, porque não foi essa a intenção de colocar açaí nela. Eu vou colocar açaí se tem açaí em todo ponto da cidade. Aí ele falou, então para de quebrar a cabeça e fecha essa empresa, tá vendo que ela não dá lucro? Falei, Ah, tá, não. eu vou trocar de contador. Falei, tá, eu vou trocar de contador, O cara entendeu? faz Então, tipo assim, isso, então o no primeiro contador momento faz foi isso, ele perde bacana. todos os clientes. Então, e aí, tipo assim, cara, foi bom o primeiro momento em que eu abri a empresa, porque ele abriu minha mente, falou, vamos abrir um negócio que vai crescer e tal. Aí, quando o negócio tava lá na frente, aí ele vai e fala pra mim assim, pô, cara, fecha esse negócio, não vai dar dinheiro não, pra que você fica quebrando cabeça? Abre uma açaiteria aí. Falei, cara, que isso? Não é essa a minha intenção, não foi isso. Né? Então, assim, Esse eu vejo contador que tá hoje bom, hein? esse foi beleza. Só não mandei ele pra puta que pariu, porque eu tenho um pouco de respeito na hora. Mas, assim, algumas coisas que a gente, às vezes... E aí, eu acho que... Aí, eu troquei de contador, peguei um outro cara, mas ainda ficou, assim, naquela... Cara, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Não reinventar um negócio, tipo, colocar uma açaiteria, entendeu? Mas, assim, esses custos estão corretos? Cara, pagar 11%, pô, é foda. É foda isso.
Então, porque a empresa não está faturando corretamente, no início eu paguei muito de mercadoria, porque eu também não conhecia do processo. O cara do café me enfia R$ 5.000 em um aluguel de uma máquina. Então, e aí eu vi aquilo ali durante um ano indo para o ralo, né? Porque não era exatamente aquilo do meu mercado, porque eu não estudei o mercado. Eu fui pelo acho que vai dar certo, né? Uhum. Acho que é lindo. Mas hoje a gente está bem, depois vocês dão uma olhada lá no Instagram, a gente está bem. Só tem Eu que vou dar mandar uns ajustes aí. já manda o Passa o nome Instagram pra lá, gente tá? olhar. É verdade. Mas é E isso aí que eu acho que é você bacana. falou. Aí hoje, Mas é isso eu que acho que você hoje o falou. que falta, para a gente já estar aí 6 anos no mercado, o que falta realmente agora são acompanhar esses custos, entendeu? Às vezes eu acho que está caro meu 11% lá, mas às vezes meu preço de produto também, pô, cara, eu hoje mesmo estava analisando lá, até mandei para você, né, Vitor? Eu faço um produto a R$ 12, vendo ele a 16,60, não estou ganhando nada. Falo, que É, merda, tem que ela, mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que tirar a proporção. Mas como que eu vou tirar a proporção agora se está todo mundo acostumado com 100 gramas de queijo? Se está acostumado com 80 gramas de carne, entendeu? Tem que ser calculado, né, pelo custo. ela me mandou Sim, outros aí que sim, tinha um sim. lucro maior, tá? Só, eu não Esse a vou, gente não vou entrar em fala, né? detalhe. Esse a gente não fala, né? Mas Mas assim, hoje a precificação e a questão do custo é as duas maiores dificuldades de todos os empresários. Porque é, é uma coisa assim bem complexa mesmo. Você tem que ter, igual você já tem até uma noção boa, né, dos seus custos, igual a Heloísa comentou, mas é uma dificuldade assim imensa, não só a sua, é de todos os empresários. e às vezes aquilo que eu tenho uma margem boa, eu não tenho saída tão grande dele. Então, isso que eu acho que vai impactando o negócio. E aí, essas ferramentas de acompanhamento, que eu acredito que vai me ajudar muito, entendeu? Igual. A identificar ali, ó, esse produto vai ter que mexer, vai ter que tirar 100 gramas aí do queijo, vai ter que fazer alguma coisa. É verdade. Até Perfeito. para você, tipo assim, eu acho uma dificuldade nessa questão do custo, você gasta tantas horas de energia para fazer um biscoito, e aí você não sabe medir isso, e aí vamos supor um outro produto que você faz, gasta menos horas. Como que eu vou diferenciar isso aí para colocar no meu custo? Eu acho isso muito difícil. Esse é bem complicado mesmo. Por exemplo, eu fiz uma troca aqui. Aquele outro dia a gente falou, Vitor, sobre aquela mudança que eu fiz do ar-condicionado para o climatizador, né? Uhum. Para o custo de energia. Mas eu também tenho uma outra mudança que eu fiz já tem um ano, que foi do forno elétrico para o forno a gás. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu troquei um forno que era elétrico para um forno a gás. Ah, mas aí o gás agora foi para quase R$ 100. Eu gasto dois por mês, entendeu? Eu gasto dois por mês. Então, não estou conseguindo medir isso ainda muito bem, entendeu? Uhum. E também é complicado isso, porque aí você tem que ficar fazendo malabarismo com outras coisas. Tira isso da tomada, tira aquilo, deixa 1 hora, deixa 2 horas e tal. Daqui a pouco Eu você Não, acho vai que mas falar hoje em, a questão dos custos hoje é o que mais pega mesmo, esses daqui a pouco, se controles. ela for lá em Santa Bárbara comprar lenha, a gente não estranha, tá? Não, não estranho, não estranho. É desse modelinho mesmo, viu? O caminhão passa aqui na porta, pode ser que eu pare ele ali e falo para ele, ó, traz uma carga aí para mim também. não, mas você tá no rumo certo. Talvez voltar a ser MEI não vai ser tão vantajoso assim para quem quer crescer. E aí hoje eu vejo a empresa num patamar bem maior do que aquilo que a gente começou lá atrás, mas acredito que ela ainda não cresceu mais por essas limitações que às vezes eu mesmo coloco, entendeu? Uhum. Não, reconheço, né? Reconheço. Isso. Eu já Eu tirei aqui acredito a aí, transmissão, mas é só porque já acabou o conteúdo, tá, gente? e é por isso que hoje eu busquei essa ajuda do Sebrae, justamente para essas ferramentas de controle. Porque hoje o meu gargalo maior são esses controles. Eu sei, mas não consigo medir eles.
constantemente, entendeu? Eu olho lá e falo, isso aqui me custou R$2,60. Estou vendendo ele a R$8. Quando você vai colocar esses números, você vê que aquilo ali tipo, você não está ganhando nada, né? Porque está com custo altíssimo, mas aí está aonde está mais alto, aonde eu posso diminuir, entendeu? Aí é onde eu quero colocar um funcionário, mas não consigo, porque não dá para pagar o outro funcionário. Uhum. E é isso. Ficou um silêncio agora, gente. Mas o caminho é esse mesmo, né? Identificar para poder usar várias técnicas que os nossos amigos administradores têm. Olha que contador também tem muitas boas técnicas, hein? Eu vi algumas coisas assim que eu não tenho hoje do meu contador, porque eu também nem exijo isso dele, mas assim, alguns contadores que eu vejo que mensuram bem essa questão do DRE junto com a empresa, sabe? Cobrando mesmo, entendeu? Eu acho que isso é bem importante. E aí, quando a gente fala naquela linha do tipo, mas daqui a uns dias não tem a função do contador. São essas funções que vão agregando, eu acredito, sabe? Porque às vezes o próprio empresário ele não tem o tempo ali para ficar avaliando isso. Acaba se correndo, faz uma coisa, faz outra, e se você tem aquela pessoa que faz aquele cálculo para você e fala, não está bem, não está assim, faz isso, faz aquilo, está lucrativo, não está, é diferente, entendeu? Fazer a demonstração, né? Igual, por exemplo, Isso. A gente faz a demonstração trimestral, chega ali, faz a reunião com o empresário, seu impacto maior hoje está sendo a despesa com o pessoal, despesa com a matéria-prima, com a mão de obra. Então, assim, pontuar as coisas que o empresário pode melhorar dentro da empresa, né? Eu Porque acho que o esse é o empresário diferencial. cresce, a gente cresce junto com o empresário, né? A intenção é essa. Eu acho que isso é um diferencial na contabilidade. Ele oferecer esse tipo de trabalho para o empresário, entendeu? Para o empreendedor. Porque hoje, na correria, por exemplo, agora já são 21h33. Eu vou lançar, enquanto o leite ferve, para eu fazer a coalhada, eu vou lançar o que eu gastei hoje e o que eu tive de venda hoje e vou fechar meu caixa. Então, eu devo sair daqui 10h30, 11 horas da noite. Amanhã, às 6h30, no máximo, eu já estou aqui de novo e continua a rotina, entendeu? Então, não tem muito. Eu tenho todas as anotações, mas para parar, para falar assim, agora eu vou olhar isso aqui, vou olhar aquilo outro, Percentual de cada coisa, né? Você já é complicado para você. Eu acho que isso é um diferencial na contabilidade, assim. Eu não tenho esse serviço hoje, tá? Mas porque eu também nem... Eu acho que hoje, no interior, não sei se é só no interior, mas as pessoas ainda não têm esse amadurecimento ainda de analisar um DRE, de fazer uma cobrança mais específica, de ter esses controles, essas ferramentas que o Vitor colocou aí de acompanhamento, entendeu? Eu falo isso porque eu vivo isso e sei de muitos outros empresários que vivem isso também. Né? Eu tô te achando até muito organizada. Não, tem alguns que é pior. Porque a maioria que a gente viu não tem controle de nada. Eu tive essa necessidade com o tempo. Eu tive essa necessidade, porque eu também não tinha. É aquilo que eu falei. Eu vou abrir porque é bonito. Aí comecei a ver, cara, eu tô trabalhando pro cacete, não tá, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí eu falei, cara, tem que começar a anotar. Isso é porque eu vim de uma empresa grande que tinha todo um controle. Aí quando você começa a tocar a sua, você fica, deixa, só eu. E aí começa a ver que aquilo ali não é só algo bonitinho, né? E aí eu comecei a ter esses controles de tipo, o que eu vendi hoje, o que eu estou gastando. Fui lá, paguei o queijo, paguei a frutaria. Aí eu vejo que realmente, vendi R$300 e hoje eu paguei 290. Por isso que não tem dinheiro. Entendeu? Então, e aí você começa a ver. Ainda tem eu tenho essas anotações, mas ainda precisa de mais. Porque, como eu falei, a empresa vem crescendo e precisa de mais controles. Mas por quê? Qual que é o custo, né? Eu acho que tudo isso. O caminho é esse.
para você conseguir enxergar isso tudo. Tem mais um pedacinho de bolo, mãe. Não é observando assim pouco tempo, né? Então, vamos supor, na contabilidade a gente trabalha muito com exercício, né? O exercício considera aí 12 meses. Então, você vai analisar e conseguir aplicar isso, não é a curto prazo, né? Eu também costumo acreditar muito que, tipo, é muito relativo, sabe? Um mês eu tenho, e é aquilo que até o Vitor colocou lá, daquela programação de você saber que nesse mês não vai ser um mês muito bom, então não investe, então aguarda, né? Hoje eu tenho anotações desde quando eu comecei, tudo planilhado, mas não consigo medir eles ainda exatamente. Eu sei que o mês de maio foi o melhor mês nosso desde muito tempo aí. Mas isso eu tenho que ficar pegando um a um, quando sobra um tempo e tal, e aí eu olho, mas é primordial, primordial. É importante. Hoje eu vejo que se eu não tivesse esses controles aqui, estava mais cega do que cego no tiroteio. Agora eu tô mais ou menos, tô enxergando com um olhinho só. Tá indo. Mas você tá indo tudo. Bom, da minha parte é isso. Ó, mas eu queria agradecer o tempo que vocês puderam disponibilizar, tá, pessoal? Foi muito bom a reunião. Às vezes a gente pensa, a reunião com poucas pessoas não vai sair grandes ideias, não vai sair grandes informações. Mas eu acredito que foi bem positivo para a Andrea. Acredito que a gente pôde extrair muita informação aqui hoje. Ideias, soluções e até coisas que a gente pensa, eu estou fazendo nas empresas, mas às vezes eu esqueço de fazer na minha. Ocorre muito também. Então, eu sei que o tempo já está um pouquinho tarde para a gente continuar, mas eu queria realmente continuar. Vou pedir, se possível, Heloísa e Carol, a gente participe da próxima reunião que vai ter com os outros empresários, para poder também ter um pouquinho dessa noção, para se caso realmente criar parcerias de negócio, que eu sei que no ramo da contabilidade, mesmo que não seja da cidade, consegue atuar bem até para parcerias. Então, não sei, se vocês quiserem, eu vou pedir, se não, tudo bem, no encontro de quinta-feira vocês puderem participar, para a gente poder ouvir, debater, criar ideias. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer as duas, quero agradecer a Andrea, quero agradecer essa nossa querida K aí, que não é do MIB Homens de Preto, porque o K lá era aquele Will Smith. Verdade. Mas eu quero agradecer de coração, tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar. Já mandei lá no grupo a planilha de Excel com as informações dos custos variáveis e custos fixos, como calcular. A planilha está lá bonitinha. Qualquer dúvida, Vitor, olha, estou precisando de alguma informação. Se precisar de algum curso, se precisar de alguma oficina, algum treinamento, qualquer coisa do tipo, pode me procurar. Eu estou no WhatsApp aí praticamente o dia inteiro. A Andrea às vezes me manda mensagem à noite, aí eu falo assim, Andrea, amanhã eu te respondo. Mas eu mas é deixo ele normal. responder no tempo dele. Mas é normal. Então, qualquer coisa, pessoal, pode me procurar. Eu quero agradecer novamente. E se quiser mais algum ponto aí, alguma ponderação, pode me falar antes da gente encerrar a reunião. Não, por mim tá tranquilo. Tranquilo também. Então tá bom, pessoal. Eu acredito que amanhã eu já comece a marcar com vocês o encontro 3, que é para o mapeamento do problema e a criação do plano de ação. Então, a gente vai colocar datas específicas, eu vou mandar no grupo assim que terminar a reunião, eu vou mandar no grupo os dias que eu pretendo poder colocar e vocês vão passar o horário, a data, tudo certinho para a gente já começar a marcar e poder criar um cronograma bacana para isso, tá bom? Tá bom. Então é isso, pessoal. Sucesso, até mais ou menos daqui uns 2 dias, para ver meu rostinho de novo. Tá bom, fiquem todos com Deus. Boa noite, com Deus. Tchau, tchau.